Olá, minha amiga da costura criativa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma aula. E se você ainda não me conhece, eu sou a Andréia Cristi da loja Cololo Baby e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a montar o molde, a cortar o tecido para confeccionar esse macaquinho unissex aqui. Você pode confeccionar ele tanto em estampa masculina quanto em estampa feminina. Então acompanhe o passo a passo para você confeccionar e vender muito aí no seu ateliê. E no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o molde desse macacãozinho aqui. Ele é um macacãozinho unissex, você pode confeccionar ele tanto em tecidinhos assim com estampa feminina, quanto em tecidinhos de estampa masculina. Ele serve tanto para menino e tanto para menina. E nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o molde para a confecção dessa peça. Primeiro nós vamos falar do molde e na próxima aula nós vamos fazer o passo a passo da confecção desse macacão. Esse macacãozinho a gente colocou o nome dele de macacão pingo de gente. Nós tivemos uma votação, uma enquete lá no meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, e o nome vencedor foi esse, macacão pingo de gente. Vamos ver aqui os moldes para a gente confeccionar essa peça. Na próxima aula, nós vamos confeccionar o passo a passo dele e nós vamos confeccionar o tamanho P. O tamanho P, o molde do tamanho P, eu vou deixar disponível no meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi. O link está aqui abaixo do vídeo. É só você enviar uma solicitação para participar do grupo. Depois você entra na seção arquivos, o molde do tamanho P vai estar lá grátis, tá? O tamanho P será a nossa peça piloto. A peça piloto é aquela peça que eu disponibilizo o molde gratuitamente para que você possa acompanhar a minha aula de passo a passo e possa aprender a confeccionar a peça. Depois que você aprendeu a confeccionar a peça e você quer confeccionar em outros tamanhos, quer confeccionar também todos os tamanhos, seja para presentear, seja para sua família ou principalmente para vender, que é o nosso objetivo aqui no curso, nós temos disponível a apostila completa com 5 tamanhos, com tamanho PMG, na nossa loja virtual, que o link da loja também está aqui abaixo do vídeo. A apostila, ela é digital, ou seja, ela é um arquivo digital que você recebe por e-mail para você imprimir na sua casa. O que é muito legal, porque você não precisa gastar com frete e não precisa se preocupar com a entrega dos correios, tá bom? Você adquire a apostila, recebe ela por e-mail e imprime na sua casa. Você pode imprimir em casa, pode levar numa lan house, num escritório, uma gráfica, facinho para você imprimir, porque ela já vem em tamanho real, tá? Os moldes, eles já estão em tamanho real e você imprime em folha A4 normal, que é a folha sulfite que a gente costuma utilizar. Vou mostrar para você como é a apostila, então a gente tem aqui a capa. Vou mostrar para você como é a apostila e vou ensinar você a montar o seu molde. A apostila, ela é composta por 25 páginas. Aqui a gente tem a capa dela. Tem aqui na primeira folha dicas de como fazer a impressão correta, mas é super tranquilo porque é folha A4 normal que a gente já utiliza na nossa impressora, mas tem aqui algumas diquinhas para quem é iniciante ou para quem não tem muita experiência em informática. Depois aqui a gente tem algumas orientações e também tem a lista de material. E depois aqui começam os moldes. A minha apostila, eu monto ela pensando muito nas minhas alunas. Eu tenho alunas presenciais, tenho alunas online e de acordo com o pedido das minhas alunas, eu vou montando as apostilas do jeito mais fácil e mais prático para quem é iniciante, porque o meu foco são as alunas iniciantes. Vamos imaginar, às vezes você compra um molde e o molde vem todos os tamanhos, PMG, em uma folha só, todos desenhados um em cima do outro, cada um com uma cor. Isso, para quem é iniciante, para quem é uma aluna iniciante aí na costura, dificulta muito você localizar qual que é o tamanho P, qual que é o tamanho M. E você precisa tirar esse molde de novo em uma folha de seda. Isso dificulta bastante para quem está iniciando nas costuras. E para quem tem aí um pouquinho mais de dificuldade para desenhar. A minha apostila, ela é diferente. Cada tamanho vem em uma folha, então uma folha tem o tamanho P, uma folha tem o tamanho M e assim sucessivamente. Então você não precisa ficar procurando naquele monte de desenho qual é o molde que você quer e ter que ficar tirando ele de novo na folha sulfite.
tá? A minha apostila, ela é muito mais prática. Então, numa folha já tem um molde, tem apenas um molde em cada folha. Você recorta ele e vai utilizar ele e pronto, acabou. Fica muito mais fácil, não precisa tirar nada de novo em folha sulfite. Aqui no molde tem esse quadradinho aqui. Esse quadradinho é a escala. Então, você vai pegar a sua régua ou a sua fita e vai conferir se a sua escala aqui, ó, tá medindo 3 por 3. Esse quadradinho tem que medir 3 por 3 para que você confira que você imprimiu o seu molde no tamanho correto. Nós temos a nossa apostila iniciando pelo tamanho P, então tem a frente, tem as costas, tudo isso a gente vai montar agora e depois começa o tamanho M e assim tem a frente e as costas do tamanho M, depois o tamanho G, frente e costa, então tudo bem facinho para você recortar, bem didático para quem é iniciante. A apostila completa na nossa loja online aqui abaixo do vídeo. Agora, lá no nosso grupo, que também já vai estar disponível o tamanho P gratuitamente para você confeccionar a sua peça piloto, nós vamos recortar e montar esse molde. Todos os tamanhos você vai montar do mesmo jeitinho, tá? Então, eu vou retirar aqui. Cada tamanho é composto por 4 páginas. 2 páginas eu monto a parte da frente do meu macacão e 2 páginas eu monto as costas desse macacão. Vamos agora, então, recortar o molde, montar ele e recortar ele no tecido. Vou iniciar aqui, então, com a página número 1 e número 2, tá? Página 3 e 4. Todos os tamanhos você precisa de 4 páginas para montar eles, tá? Vamos aqui, então, no tamanho P, vou pegar as minhas 4 páginas e vou recortar tudinho. O molde, ele contém aqui, ó, um lugarzinho para você passar a cola e colar a página seguinte, tá? Então, a gente vai recortar na volta toda, em cima do risco, e aqui também a gente vai recortar bem em cima do pontilhado. Esse molde, ele já possui margem para costura, tá? Então, quando você for recortar no tecido, você não precisa deixar um espaço a mais. Você vai recortar certinho igual o molde. Vamos recortar agora e colar ele. Prontinho, molde recortado, agora nós vamos colar. Então, nessa parte pontilhada aqui, a gente passa a colinha e coloca o molde. E coloca aqui, então, a parte de baixo do molde. Você tem que unir A com A, B com B. Esse daqui é a parte da frente, a parte das costas no mesmo esquema. Você vai passar cola na parte pontilhada e vai unir A com A e B com B. O nosso molde, ele é muito didático, muito fácil para quem é iniciante. Cada tamanho em uma folha. Na folha inicial tem o quadradinho da escala para você conferir se está no tamanho certinho, medindo 3 por 3. No molde também tem as medidas, ó, da largura e da altura, tá? Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E também já tem aqui, do ladinho da cava, o tamanho do elástico que você vai colocar na cava da perninha. Então, cada tamanho, P, M, G, XG, tem um tamanho certo de elástico e já tá anotado aqui no molde o tamanho do elástico que você tem que utilizar. Por exemplo, nesse daqui, que é o P que a gente está confeccionando, a gente vai usar um elástico de 21 centímetros para cada cava. Quando a gente for confeccionar a peça, eu vou mostrar certinho qual elástico que é. E aqui também já está anotado qual a idade para esse macacãozinho. Então, esse macacãozinho P, ele vai vestir crianças, bebezinhos de 0 a 3 meses, tá bom? Podendo aí variar um pouquinho, se o bebê é mais gordinho, mais magrinho, mas também aqui, então, já tem uma referência para a idade que vai estar utilizando esse macacãozinho. Aqui também já está marcado certinho,
tá? A parte da frente e também a parte das costas. Já tá anotado também o tamanho. Então, é muito fácil para você que está iniciando. Você vai pegar o seu molde lá no grupo, vai recortar ele, vai colar aqui, observando que a gente tem que colar A com A, B com B. Tô focando bastante nisso porque eu vejo as minhas alunas, na hora que elas vão colar aqui, elas acabam se confundindo, vira essa partezinha aqui de baixo e cola do lado errado, e daí o molde não dá certo. Então, por isso que eu tô focando bastante que você precisa colar A com A, B com B, A com A e B com B, tá bom? Você também pode conferir as medidas e aqui o seu molde já tá prontinho pra gente cortar ele no tecido. Aqui eu confeccionei no tecido de mini, então eu confeccionei aqui num tecidinho para menina, mas como ele é um modelo unissex, vou fazer o passo a passo para vocês utilizando esse tecido de nuvem aqui, que é um tecido muito pedido no ateliê, que tá muito em alta agora a gente confeccionar as nossas peças com esse tema de nuvem. Então é esse tecidinho aqui que eu vou utilizar. Metragem, tá? Na apostila tem certinho a lista de materiais. Aqui, para a peça piloto, você inicia com meio metro de tecido. Então, eu estou utilizando até um tecidinho aqui que eu já utilizei em outra peça, que ele está cortado. E vou utilizar ele, porque o material que vai aqui é bem pouquinho. Vou utilizar o tecido de nuvem para a parte externa. E olha aqui, ó, ele tem forro. Então, ele tem aqui outro tecidinho no forro. Para o tecidinho de forro, eu vou utilizar aqui esse chevron. Os dois são tecidos tricoline. Para você que é iniciante, é legal você começar utilizando tecidos planos, que são tecidos que não tem elastano, que não vão esticar. Eles são mais fáceis de costurar. Então, você inicia aí com o tecido tricoline. Pegou mais experiência na máquina, já sabe costurar legalzinho e quer utilizar outros tecidos? Fique à vontade, faça teste com outros tecidos. Aí no seu ateliê peças com tecidos diferentes também, tá bom? Então agora vamos cortar aqui. Vou cortar primeiro a parte externa, tá? Vou pegar aqui o meu tecidinho, vou pegar a parte da frente, vou reservar as costas. Tenho que observar a estampa desse tecido para que eu não corte de ponta cabeça, tá? Então, vou pegar o meu tecidinho aqui. Aqui no molde, a gente tem o local, ó, marcado certinho a dobra do tecido. Então, eu vou pegar esse tecido, vou dobrar ele. Vou colocar a dobra do meu molde na dobra do tecido. Vou virar aqui para vocês, para ficar mais fácil, para que você possa visualizar. Então, eu peguei aqui o meu tecido, dobrei ele. Aqui tá a dobra. Peguei o meu molde, a parte da frente. E vou ali também colocar, então, encaixadinho na dobra do tecido. Então, posso dobrar aqui menor, tá? Ele vai bem pouquinho material para confeccionar a peça. Ó, posicionei aqui, então. Dobra do molde com a dobra do tecido. Vou colocar alguns alfinetes e vou recortar. Lembrando que eu posso recortar certinho, seguindo o tamanho do molde, porque o molde já possui margem para costura. Recortei aqui a parte da frente no tecido principal. Vou cortar igualzinho agora no tecido de forro. Prontinho, cortei a parte da frente, tanto no tecido principal quanto no tecido de forro. Agora, eu vou colocar aqui do ladinho e vou reservar pra gente, então, fazer a parte das costas. Vou pegar aqui, então, o molde das costas. O molde das costas, ele não tem dobra, ele tem uma costura central aqui, então não tem dobra do tecido. Mas a gente vai colocar sobre o tecido e vai cortar também rente ao molde. Eu preciso
do tecido 2 vezes. Então, eu vou pegar aqui o meu tecidinho, vou colocar ele aqui. Vamos observar, então, o sentido da estampa, para não cortar de ponta cabeça. Coloco aqui. E o meu molde aqui, tá? Então, ó, o tecido tá aqui 2 vezes, coloquei ele dobradinho. Só não preciso acompanhar a dobra do tecido, porque agora eu tenho que recortar o molde todinho na volta toda. Vou posicionar aqui com as agulhas e vou cortar em volta do molde, seguindo o molde. Não preciso deixar margem para costura. Vou cortar do mesmo tamanho do molde. Vou cortar no tecido principal e também já vou e corto no tecido de forro, igualzinho. Cortei a frente, cortei as costas do meu molde. Agora também a gente vai precisar de alguns cortes de tecido para confeccionar essa talinha aqui da frente, a talinha das costas, as alças e também esse pedacinho aqui do fundo, onde a gente vai colocar os botõezinhos. Para cortar esses pedacinhos de tecido, a gente também tem tudo no molde. Então, você vai pegar a sua apostila, ó, lá no fim da apostila tem esses quadradinhos, esses retângulos que a gente vai utilizar. Venho aqui, pego o que é referente ao tamanho P, vou tirar aqui do molde e vou recortar. Ele também já tá no tamanho certinho e além de estar no tamanho certinho, aqui também tem a medida deles. Então, a gente vai recortar eles agora e vai cortar no tecido. Recortado o molde, agora você vai recortar no tecido. Então, a gente tem aqui, ó, a tala da parte da frente. Eu vou cortar no tecido principal, você pode brincar com o tecido do jeito que você quiser. Se você quiser colocar aqui o tecidinho de forro, utilizar o mesmo tecido do forro para dar um contraste, vai do seu gosto. Por exemplo, se você utilizar aqui um tecido de melancia e quiser fazer essa talinha no verde, fica bem bonitinho também. Aí você vai criar, tá? Aqui eu vou cortar o meu no mesmo tecidinho principal. Então, tem aqui a talinha da parte da frente, você vai cortar 2 vezes no tecido, que vai ser essa partezinha aqui. Depois tem a outra tala, a parte das costas, ela é um pouquinho maior que a parte da frente, que será essa daqui. Vai cortar também 2 vezes no tecido, do mesmo tamanho do molde. Esse daqui é a parte que vai aqui embaixo da perninha, tá? No meio das perninhas pra gente colocar o botão. 2 vezes também no tecido principal. E aqui eu tenho a alça, você também vai cortar 2 vezes no tecido. E tem aqui, ó, uma das pontas dela, observa que ela é pontudinha, tá? Ela tem um biquinho. Você não corta reto, corta com esse biquinho aqui, porque na hora de confeccionar a peça, eu vou mostrar como que a gente vai utilizar essa pontinha aqui. Também corta 2 vezes no tecido, igualzinho ao molde. E eu vou fazer esse corte agora. Aqui eu vou reaproveitar esse tecido, que eu fui cortar o macacãozinho e cortei errado, cortei com a estampa de ponta cabeça. Então, eu vou reaproveitar esse daqui. Vou vir aqui, ó, e vou tentar encaixar o máximo aqui o que eu puder das partes, pra tá reaproveitando aqui, então, esse tecidinho que eu cortei errado. Prontinho, tudo cortado. Então, eu já tenho todas as pecinhas menores cortadas.
Tenho aqui frente e costa também já cortado. Você também vai utilizar viés, então nessa peça eu vou utilizar um viés estreito, então ele é um viés de 24 milímetros. Ele é um viés mais estreito, tá? Vou pegar aqui para mostrar o tamanho, a largurinha dele, ó, ele é bem estreitinho. Ele tem aqui, ó, fechado, ele tem 1,5 centímetro, tá? É o tamanho dele aqui fechadinho. Então, a gente vai utilizar também nessa peça o viés estreito de 24 milímetros. É o tamanho desse viés aqui. A marca que você quiser, tá bom? A gente também vai utilizar elástico, como eu falei pra vocês, aqui no próprio molde, pertinho aqui da cava, já tá marcado o tamanho do elástico, que nesse caso serão 2 pedacinhos de 21 centímetros. O elástico que eu vou utilizar é esse elástico chato. Ele é achatado, ele é estreitinho, ele tem 7 milímetros de largura, 7 milímetros de largura, ele é o tamanho 12. Eu compro assim por rolo, porque eu costuro bastante aqui no ateliê, então compensa comprar o rolo, tanto do elástico quanto do viés. Se você vai confeccionar uma peça só, você pode comprar por metro na sua loja de armarinho. Então, prepara o seu molde, corta seus tecidos, já deixa separado seu elástico, seu viés, que eu te encontro na próxima aula pro passo a passo do macacão Pingo de Gente. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, da aula de como montar o seu molde, e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!